estava vivendo naquele momento que enviou o áudio. Tá. Em 4 ou 5 frases, ele acaba se complicando. Se ele estava vivendo isso, talvez pode ser um momento de agonia. Só vou esperar o momento da virada aqui para a gente seguir com esse áudio aí, porque eu tenho certeza, cara... Eu tenho certeza, obrigado a você de todo o país, você segue por aí, eu por aqui, com o Brasil Gente, querendo muito saber, não sei. Confesso para você que não sei. Que o Garrafa, nossa equipe aqui do Brasil Gente, teve acesso a esse áudio agora há pouco. Áudio que a polícia deve ter acessado de ontem para hoje. Áudio que coloca o tal do Michael aí numa situação mais complicada. Você já conhece de cabo a rabo quem é esse Michael, a gente só fala dele aqui. Inclusive hoje, nós precisamos passar a falar, e daqui a pouco farei isso, dos outros investigados. Garrafa, eu tenho uma matéria aqui explicando bem quem é esse Michael. E como esse áudio está colado nele, esse áudio foi enviado por ele para um familiar dele, não é isso? Um familiar dele. E isso pode também colocar esse familiar na cena, como pelo menos alguém que ali escondeu algo da polícia, João. Tá, eu vou rodar a matéria para a gente conhecer melhor ainda esse Michael e depois da matéria você me passa o áudio. Pode ser? Vamos lá, matéria da Júlia Sarmento. Roda aí, acompanhe. A polícia trabalha atualmente com 3 suspeitos de envolvimento no sequestro, tortura e morte da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos. São eles Maicon, Daniel e Gustavo. Anteriormente, a investigação analisava o envolvimento de 7 pessoas, porém a possibilidade de que outros estejam envolvidos no crime não foi descartada. Até o momento, apenas um dos suspeitos está preso, Maicon. A polícia acredita que ele tenha sido responsável por arrebatar Vitória. Nesta semana, uma análise minuciosa foi feita por peritos do Instituto de Criminalística no local apontado como a casa de Maicon, que fica no mesmo bairro em que Vitória morava junto com a família, uma região de Chacras, em Cajamar, na Grande São Paulo. De acordo com vizinhos, o homem morava na residência no dia em que Vitória desapareceu e teria se mudado no último sábado. Os peritos fizeram uma análise minuciosa no imóvel em busca de possíveis vestígios para saber, por exemplo, se a casa teria sido utilizada como cativeiro da garota. Um cachorro especializado em farejar odores de sangue foi utilizado na ação. A perícia começou pela tarde, mas se estendeu até a noite para que fosse utilizado o luminol e apontar possíveis marcas de sangue. De forma preliminar, nada foi encontrado na casa, mas apenas o resultado da perícia poderá confirmar. A polícia continua as buscas pelo possível cativeiro de Vitória, já que a investigação aponta que ela teria sido mantida em cárcere por cerca de 2 dias. Maicon, que é operador de empilhadeira, foi preso temporariamente por 30 dias. Um Corolla prata, que aparece nas imagens circulando próximo ao ponto de ônibus em que Vitória pegou um coletivo, pertence a Maicon e foi apreendido pela polícia. O Corolla prata, que pertence a Maicon, continua estacionado aqui na Delegacia Seccional de Franco da Rocha. Isso porque o veículo tem sido uma peça importante para a investigação. Foi a partir das perícias feitas aqui, tanto no interior quanto no exterior do carro, que a polícia conseguiu descobrir, inclusive, uma mancha de sangue bem aqui no canto do carpete. A partir daí, será feita uma análise do DNA. Além disso, a perícia também conseguiu descobrir que o carpete do porta-malas chegou a ser lavado, inclusive com uso de alvejante. Ficou comprovado de que o sangue encontrado no carro de Maicon é humano. Agora, uma análise de DNA será feita para saber se pertence à Vitória. O resultado deve sair em cerca de 30 dias. De acordo com a polícia, ao prestar depoimento, Maicon acabou se contradizendo. Inicialmente, ele disse ter ficado em casa com a esposa na noite em que Vitória desapareceu. Porém, a mulher desmentiu a versão dele para os policiais. Ela contou que estava na casa da mãe e que por volta de 11h30 da noite teria recebido uma mensagem de Maicon afirmando que iria dormir. Porém, a mulher contou ainda ter recebido uma mensagem de uma pessoa dizendo ter visto o carro do homem em outro local. Além disso, vizinhos da casa de Maicon contaram terem percebido uma movimentação estranha na residência dele, inclusive que o homem teria guardado o Corolla na garagem, o que não fazia normalmente. A polícia conseguiu a quebra do sigilo telefônico de Maicon e dos outros investigados e agora busca o cruzamento das informações. Bom, Michael, todo mundo já sabe de cabo a rabo quem é e como que ele está na investigação.
Garrafa, agora sim o tal áudio aí, que nós temos a transcrição. Ele enviou esse áudio na madrugada para algum familiar. A polícia teve acesso ao áudio, mesmo depois de apagado, com a tecnologia, o equipamento de última geração. O que tem aí, Garrafa? Ele fala o seguinte e aí demonstra essa preocupação. Ele manda esse áudio, Joel, às 4h30 da manhã, no dia do crime, o dia que a Vitória desaparece e aí ou poderia estar no cativeiro ou já poderia estar morta. Ele manda o seguinte para esse familiar: é fogo, porque meu carro foi filmado. Eu voltando, é fogo. Isso que é fogo. Eu voltando e meu carro foi filmado. Esse é o trecho. E ele manda para esse familiar, e esse familiar, questionado, foi chamado à polícia para falar sobre o caso, enfim. Esse familiar não revelou o conteúdo desse áudio, mas pelo menos dá a entender que sabia o que o Maicon, pelo menos, estava fazendo na rua, mas não revelou em nenhum momento. Só um destaque até para colocar na linha de tempo correta, viu, Joel? Este áudio que nós tivemos acesso agora, a polícia também já teve acesso a eu diria que a cerca de 2h30. Então isso nem consta ainda no auto do processo. Então isso também será anexado aos autos do processo. É um áudio, Garrafa, grave, sabendo tudo que a gente sabe. Porque assim, é um áudio tão aleatório que só pode estar ligado a isso que a gente entende. Só isso. Não é? Como é que alguém manda uma mensagem para um parente, 4h da manhã, é fogo, filmaram o meu carro, e aí? E daí que filmaram o seu carro? Qual o problema de ter filmado o seu carro? A primeira coisa que você responde, qual o problema de ter filmado o seu carro? Agora, alguém que está numa situação de crime, numa cena de crime, cometendo um crime, que tem o carro filmado, é claro que passa a se ver numa situação, numa circunstância mais complicada.